Gente, vamos agora para o assunto do momento. O próximo painel é sobre metaverso, né? Acho que é a palavra talvez mais falada nos últimos tempos, né? E esse painel, que é metaverso e seus desdobramentos, construindo o metaverso, eu vou convidar ao palco. Espera aí, só um segundinho. Tudo certo aí? Maravilha. Então, vou convidar ao palco Douglas Miranda. Por favor, Douglas. Uma salva de palmas. Fernando Fetex. Tainá Carneiro. E Felipe Palhares. Obrigado. Obrigado, Ari. Junto. Galera, esse é o assunto do momento, né? Metaverso. Então, o Fernando aqui, ele é o diretor de arte, né? Ajudou a compor toda essa estrutura aqui. E ele foi convidado também para ser o mediador, mas que esteja no palco. Então, eu queria que ele começasse dando a introdução da visão deles, né? Aí do caso da arte, sobre o que eles acreditam que o metaverso, né, como conceito, né, é e pode trazer para a gente, né? A gente estava conversando ali, estava interessante, né? Tá certo, muito obrigado. Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui. Eu acho que eu estou aqui para dar uma colaboração e também fazer um pouco da mediação e fazer algumas provocações assim para a gente refletir. Então, gostaria de começar me apresentando e depois nós podemos cada um se apresentando para a gente ter uma contextualização melhor. Bom, eu sou o Fernando Fetex, eu sou um artista, eu sou membro da Academia Brasileira de Arte Visionária, né? Também sou diretor de arte da Bienal Internacional de Cultura Psicodélica e Arte Visionária e também diretor de arte da Spaceship Foundation, que é uma aceleradora, né, de projetos Web 3.0. E também sou o responsável, né, pela identidade visual do Blockchain Rio, enfim, todas essas peças e algumas animações 3D que tem aqui, a cenografia, são resultados do meu trabalho com arte digital, né? E então todo esse tema de metaverso, nova tecnologia tem muito a ver com arte. Eu acho que o artista também tem um papel fundamental nessa nova etapa que nós estamos entrando. E é uma alegria estar aqui com todos vocês, então quero deixar que cada um também possa se apresentar, falar um pouco do seu trabalho e assim nós vamos montando essa dinâmica. Obrigada, Fernando. Tá. Olá, pessoal. Bom dia. Uma honra estar aqui com todos vocês, com essa plenária de gente muito talentosa. É um prazer estar aqui. Eu sou a Tainá. Sou advogada, sou mestre, doutoranda, CEO da Future Law, que é uma escola que tem como propósito preparar os profissionais do mercado jurídico para a realidade exponencial, para todas as mudanças, todas as transformações que estão acontecendo. De forma muito resumida, e já considerando que tudo que acontece na nossa história, de alguma forma, move a gente para chegar onde a gente está agora, eu comecei a minha trajetória estudando toda a área jurídica, pensando como que eu poderia conectar tudo que eu acreditava, tudo que eu era apaixonada, que é diversidade, pessoas, tecnologia, a minha vida, a minha prática. E eu, fortunadamente, tive a oportunidade de conhecer esses projetos relacionados à realidade exponencial, e a Future Law, como escola, como EdTech, hoje é o que move o horizonte dessa nova realidade. Então, é uma honra muito grande estar aqui. A minha pesquisa central é sobre o tema metaverso, o tema NFTs e também a descentralização dentro do mercado, da economia como um todo. E, bom, estou muito feliz de estar aqui nesse espaço, nesse momento, muito honrada. Muito obrigada a toda a organização do evento e passo minha palavra para o Felipe. Obrigado, Tainá. Bom dia, pessoal. Blockchain Rio animado, feliz de estar aqui com vocês, principalmente porque se vocês estão aqui num domingo de manhã, depois de Rock in Rio, depois de Happy Hour ontem, vocês merecem realmente uma salva de palmas. Obrigado pela companhia. Eu sou Felipe Palhares, eu normalmente me apresento como um ansioso profissional pelos problemas dos outros, que é basicamente dizer que eu sou advogado. Só que quando eu digo que eu sou advogado num público desse, eu já vejo 10 pessoas levantando, indo embora, porque ninguém mais quer falar ou ouvir falar do advogado. Mas eu tendo a ser um advogado um pouco diferente. Eu sou sócio do BMA nas áreas de proteção de dados e cybersecurity.
e numa área nova que a gente está lançando agora de blockchain e inovação. A gente fez, para quem eventualmente nos acompanha, em março desse ano, um e-book sobre metaverso e dilemas jurídicos no metaverso. E a gente vai lançar daqui a 2 semanas um e-book sobre DAOs e riscos jurídicos sobre DAOs. Esses são temas que a gente está se aprofundando, estudando, e inevitavelmente tem um viés jurídico por trás do metaverso, por trás de DAOs. Então, se você não conhece esses assuntos e não conhece os aspectos jurídicos, convido que você veja lá os materiais que a gente fez, me acompanhe aí nas redes. Para quem já tem skin in the game, procura lá no NS felipepalhares.eth. Todos os meus contatos estão lá ainda. Se você não sabe muito bem o que é isso, com certeza esse evento vai ajudar muito para fomentar essa discussão. Passo aí a bola de volta para a gente começar a conversar mais sobre o tema. Bom, pô, eu vou me apresentar agora, né? Que ainda não fez isso, mas pô, depois de todas essas apresentações aí é um pouco difícil. Mas vamos lá. Meu nome é Douglas Miranda, eu sou Business Developer da Hermit Crab Studio, que é um estúdio de games brasileiro, e além de lidar com publi, né, e licenciamento de marca, a gente também desenvolve, né, jogos e experiências na Web3, como Sandbox e Decentraland. Então a gente fez algumas ativações aí, vocês verem nas nossas redes. E também sou o fundador do Rio Crypto Hub, que é um evento mensal e gratuito que ocorre no Rio de Janeiro. Então, é sempre na última semana do mês, vocês podem procurar aí nas redes sociais também. E é um evento inclusivo, né, mensal, e o intuito é educacional. Acho que o que a gente precisa para fomentar essa comunidade e ajudar a ter mais adoção, né, nesses novos assuntos, setores, é a gente co-criar, né, trazer o pessoal para perto, né? E aí a gente poder distribuir, disseminar esse conhecimento, né? Fazendo debates, né? Provocações e comparando com o que a gente tem hoje, né? Esse mundo da velha internet para a nova internet, né? Então, eu queria perguntar aqui para o Fernando, né? Para você, o que é o conceito de metaverso, né? Dentro do nosso estudo, através da arte visionária, a gente tem como centralidade o papel do ser humano. Porque eu posso estar equivocado, mas a sensação que às vezes eu tenho do meu lugar é que, de uma forma geral, a gente tende a se identificar demais com as tecnologias e colocar um protagonismo nessas tecnologias, quando a gente se esquece que o protagonismo é todo humano, né? Como eu gosto muito de dizer, né, e sempre gosto de lembrar uma frase do professor Nicoleles, que me tocou muito. Ele diz assim: inteligência é um atributo de sistemas orgânicos, né, não de mecânicos. Então, nós, como seres humanos, somos fontes de inteligência e, portanto, fontes de inovação. No entanto, de alguma maneira, pela nossa falta de consciência, a gente acaba operando também como máquinas. Pela nossa falta de educação, de nossa desconexão com o meio ambiente, com aquilo que representa o nosso universo interno e externo, né? Então, hoje, quando a gente vai ver sobre metaverso, né, a gente consegue identificar uma série de elementos que estão compondo isso, mas também consegue ver a grande lacuna que terá que ser preenchida pela imaginação humana. Então, a sensação que a gente tem, desde o ponto de vista que eu tenho, é que, de alguma maneira, nós estamos sendo atraídos para esse universo virtual, que nada mais é do que uma materialização daquilo que já é dentro de nós, o que podemos talvez compreender como o nosso universo mental, né? A gente estava conversando ali um pouco antes. Eu digo assim, quando a gente conversa sobre metaverso, a gente diz: não é uma tecnologia propriamente nova, porque é uma combinação de várias outras tecnologias que, inclusive, já estão em desenvolvimento há mais de 30 anos. E ainda ontem, antes de vir aqui, eu estava assistindo assim, uma entrevista de um etnobotânico norte-americano, Terence McKenna, que é uma grande inspiração assim, no meu caminho, e ele estava dando uma entrevista no início dos anos 90, que está à frente do que nós estamos agora. Ele estava falando muitas coisas que eu digo: é o que nós estamos debatendo hoje, né? E a questão que vinha é o seguinte: o metaverso ele é muito mais antigo do que isso, né? Eu gosto de dizer que ele está e estava presente nas comunidades tribais, na presença, por exemplo, do homem-medicina, mulher-medicina, ou do xamã de uma tribo, que através de uma experiência de transe, seja induzida por meditação, por ritmos ou pela consagração de plantas,
né, psicoativas, ele consegue ter acesso a esse universo imaginário, mas que está permeado por uma grande quantidade do seu subjetivo, mas que encontra validação na mitologia da tribo, né? Então, ele, por exemplo, por ser uma pessoa que tem essa sensibilidade, inclusive é difícil para uma pessoa que tem esse tipo de sensibilidade conviver com os outros. Por isso que às vezes o que as tribos faziam assim, bom, esse cara é muito estranho, ele, né, um xamã, ele vai ficar morando lá no meio da floresta e se a gente precisar de ajuda, a gente vai lá perguntar. Mas acontece que um dia uma criança tem um sonho revelador, uma pessoa tem um sonho muito forte e não consegue interpretar aquele universo simbólico e vai consultar esse místico que está lá no meio da floresta, e ele, como navega, ele entende aquela linguagem, porque essa linguagem, ela é uma linguagem nossa, só que, obviamente, isso é muito complicado de fazer num nível massivo, né? Então, o que eu vejo hoje com a possibilidade do metaverso é justamente uma maneira que a gente encontra de poder comunicar a nossa subjetividade e ampliar a camada de informação que a gente pode passar. Porque, por exemplo, aqui, a gente está conversando aqui em português e a gente depende que todos que estejam aí compreendam um mínimo de português, tenham esse dicionário. No entanto, eu, ao falar algumas palavras aqui, né, por exemplo, a pessoa que talvez não teve uma experiência visionária ou não conhece uma cultura xamânica, por exemplo, ela não vai entender exatamente do que eu estou falando. E é muito difícil transmitir isso por sons e consulta no dicionário, né? É preciso de experiência. Mas o metaverso propicia que eu crie um universo no qual eu posso comunicar esse tipo de experiência de uma maneira muito mais profunda e muito mais visual, que não dependa exclusivamente da linguagem falada. E eu vejo isso assim como uma possibilidade. Antigamente se falava que isso aí até poderia ser dito como uma revelação alquímica, né? Onde a gente pode agora também ter a possibilidade de comunicar o nosso universo interno, ou seja, a nossa alma, né? E aí juntos, construindo um ecossistema, nós vamos estar comunicando essa, vamos dizer, alma do mundo. E eu falo essas coisas porque eu acho importante fazer esse contraponto, porque às vezes a gente fica muito limitado num aspecto técnico, num aspecto mercadológico, ainda que seja muito relevante, porque eu pessoalmente vejo uma possibilidade muito interessante no metaverso, que é drenar toda a imaginação humana para esse universo virtual e aliviar um pouco os danos que a nossa imaginação humana está fazendo na realidade física, né? Possibilitando talvez, e aí não sei que dificuldades vamos ter e tudo isso mais, mas uma possibilidade de talvez criar um tipo de economia onde não dependa tanto da exploração do universo físico, né? Porque aqui nós temos uma mentalidade de crescimento infinito, porque a nossa imaginação não tem limites. Mas a realidade física não suporta esse tipo de crescimento, mas talvez uma realidade virtual suporte esse tipo de crescimento, e nós podemos ter, quem sabe, né, um Green New Deal, onde a gente possa ter o nosso planeta como um grande reservatório de recursos naturais que são fundamental para a nossa experiência quanto humano e pela nossa sobrevivência como espécie, né, e deixar as espécies viverem mais abundante nesse planeta e a gente ter uma outra realidade para compartilhar, mas sem perder aquilo que é nosso humano. Até me esqueci o nome agora de um dos principais criadores da realidade virtual e perguntaram para ele um dia o que é o melhor da realidade virtual. Ele disse, é quando eu tiro os óculos e eu vejo o pôr do sol e eu sinto que eu estou aqui presente, que eu estou com as pessoas com as quais eu me relaciono. Então, nada mais para mim parece assim essa possibilidade de expansão da nossa comunicação. E eu acho que aí vocês, como eu estava dizendo, digo, nós vamos transportar todos os nossos sonhos, mas vamos transportar todos os nossos problemas, todos os nossos conflitos para esse universo, e aí nós vamos ter que ter uma mediação em forma de conviver nesse meio, né? Então, não sei o que vocês veem disso aí também. Mostram para a gente agora, né, na visão do direito, né, como é que está esse conceito do metaverso hoje em dia aí. Quem quer começar? O Felipe ou a Tainá? Vamos lá. É muito legal estar num encontro desse, que a gente pode dialogar de forma tão multidisciplinar. A minha horizontal, realidade do Felipe, né? É um pouco mais concreta, um pouco mais preto e branco, mas a gente tenta fazer essas conexões justamente para enxergar de uma forma mais aberta. E aí, falando em formas abertas, o que eu trouxe aqui hoje, que eu gostaria de compartilhar, são 3 aspectos que, pensando do ponto de vista analítico, talvez sejam grandes caminhos para a gente pensar essa estrutura de metaverso, pensar essa construção e tentar entender isso de forma crítica dentro de modelos que podem ser, obviamente, pensados de forma regulatória,
dentro do aspecto jurídico, mas também pensado de forma mais artística, humanizada, visionária, voltada para negócios, que eu acho que é muito a intenção desse evento, da gente fazer essa conexão mais multidisciplinar. E aí, o primeiro aspecto que eu queria trazer aqui é um grande desafio, né? Como que a gente pensa inovação, como que a gente pensa a construção dessas super realidades, né? Realidades que, uma vez eu li lendo algumas definições sobre o metaverso, eu li que seria algo como se a gente embedasse a nossa realidade dentro de uma segunda dimensão, dentro dessa dimensão que a gente chama de metaverso. Então, pensando em embedar essa realidade, e isso de forma óbvia, assim como a gente constrói a realidade desse mundo físico, sempre com um viés transformativo, como que a gente migra para essa outra dimensão e faz isso de uma forma segura, de uma forma que tenha um certo nível de controle, apesar de eu odiar essa palavra, e a gente, paralelamente, habilita que essa realidade exista de uma forma disruptiva, de uma forma inovadora, que a gente consiga implementar todas essas ideias, a gente fazer isso de uma forma segura para todos os usuários, para todos os membros que fazem parte dessa plataforma. Então, existe esse grande desafio da inovação versus segurança, inovação versus controle, de como que a gente habilita um espaço em que as pessoas possam, e aí essa vai ser eu imagino, onde o Felipe vai brilhantemente compartilhar com a gente sobre todos os aspectos relacionados à nossa privacidade. E eu acho que esse é um dos grandes desafios, como que a gente garante a privacidade dos usuários, a gente garante que esses usuários vão ter autonomia sobre todas as suas informações e, paralelamente, a gente habilita todo esse universo a existir de forma disruptiva, de forma transformativa de todas as dimensões que a gente já poderia imaginar. E aí eu queria já de forma muito resumida trazer aqui uma proposta que depois fiquem à vontade para entrar em contato, para a gente conversar, para a gente depois fazer um desdobramento desse evento para discutir esse aspecto, que é o sandbox regulatório. Existe uma possibilidade dentro do direito, que é o que a gente chama de caixa de areia, e essa possibilidade de criar uma caixa de areia é quando a gente entra num cenário em que existe um risco, e normalmente esse é um cenário que vem muito do conceito do mercado financeiro, é um risco sistêmico, é um risco que pode afetar toda uma sociedade de forma bastante impactante. Então, você cria, e aí para você fazer o teste de todas essas possibilidades, você cria um ambiente isolado, um ambiente de teste em que todas aquelas inovações, todas aquelas ideias e disrupções vão poder acontecer dentro desse ambiente isolado, dessa caixa de areia, o sandbox, e todas aquelas proposições, elas acontecem dentro desse ambiente. No Brasil, a gente já tem alguns editais, já tem alguns sandbox regulatórios em curso. Essa é uma inovação muito recente do direito, da área regulatória, e eu enxergo como uma solução possível para a gente pensar. Uma tecnologia que a gente ainda não sabe, eu estava aqui falando com o Felipe um pouco antes, discutir metaverso em 2022 é a mesma coisa que discutir internet em 1960. Então, a gente não sabe muito bem onde que a gente vai chegar diante de toda essa realidade. Quando eu ouço o Fernando falar, dentro desse viés de visionário e artístico, para mim é muito novo e é muito surpreendente pensar que as possibilidades elas ainda não têm uma fronteira que foi dada. A gente ainda está construindo todas essas fronteiras. A gente sabe que dentro de uma evolução temporal, a gente está caminhando para um mundo de Web 3, diante das Web 2 e 1, que a gente também convive, né? Está tudo acontecendo paralelamente, mas a gente ainda não sabe em qual fronteira isso vai chegar. E lidar com essa novidade sem que a gente coloque em risco toda a nossa cultura, toda a nossa construção social e o próprio princípio jurídico, que por mais talvez
tradicional que seja, é um princípio que garante, por exemplo, que todos nós estejamos aqui, que é da segurança jurídica, a gente saber que uma vez com o QR Code ali no nosso e-mail, a gente vai conseguir entrar nesse evento, a gente vai conseguir cumprir os pactos, cumprir os compromissos com os quais com os quais a gente se dispôs, é muito importante para a gente dar continuidade a toda a nossa história. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto está relacionado à forma como a gente vai realizar uma compensação de todos os dados que estão sendo disponibilizados dentro dessa realidade. Então, um grande questionamento, e aqui a gente está falando de uma realidade em que absolutamente todas as informações, todos os nossos sentimentos, inclusive, vão estar à disposição dessa dimensão. E tem uma fala do Yuval Harari. Yuval Harari, ele é um grande meditador também, né? Em que ele numa entrevista com Zuckerberg, estavam discutindo sobre o metaverso e sobre toda essa realidade, que ele diz que a busca do autoconhecimento vai se tornar essencial no mundo que a gente vive, porque a gente vai estar diante de uma realidade em que, certamente, tudo aquilo que está ao nosso redor, todo aquele ambiente virtual que vai estruturar a nossa existência dentro daquele ambiente, vai ser capaz de entender quase que absolutamente tudo sobre nós mesmos. Então, se nós não conseguimos acessar para dentro tudo que nós somos, sentimos e desejamos, vocês podem ter certeza que já vão existir, já existem outras potenciais tecnologias, outras potenciais estruturas realizando esse mapeamento. Por isso, ele defende tanto dentro de toda essa... Ele entende que um dos maiores caminhos para a gente buscar essa proteção, na verdade, é olhando para dentro, olhando para si e realizando essa busca de autoconhecimento. Mas aí, voltando sobre esse desafio, é o desafio de como que a gente faz essa compensação. Vão ter muitos dados circulando dentro dessa dimensão. E esses usuários, a gente está falando aqui de uma realidade em que não é mais uma plataforma que faz de forma centralizada, que toma todas as decisões sobre para onde esses dados e o que vai ser feito sobre esses dados de forma centralizada e de forma não aberta junto a esses usuários. A gente está falando de uma realidade de Web3. E é muito desafiador ainda, e a gente ainda não tem muitas respostas para entender como que exatamente toda essa comunidade, todo esse ecossistema, essas pessoas, esses seres humanos, né, todos nós que vamos fazer parte, que já fazemos parte do metaverso, a gente vai devidamente ter autonomia e devidamente ser compensados, receber entrar dentro de uma relação que tenha um certo nível de igualdade quando a gente trata de toda essa infraestrutura que está 24 horas, que está constantemente realizando toda a captura das nossas informações. E aí, por fim, um terceiro desafio que eu queria apresentar aqui é um desafio um pouco mais de viés socioeconômico, que, bom, a gente tem um dado que é recente, eu não sei o quão recente eu sei que é desse ano, que diz que 37% da população mundial não tem acesso à internet. E aqui a gente está falando de uma outra camada da internet, né? A gente ainda vai depender da internet para acessar toda essa realidade, mas a gente está falando de uma outra dimensão, e aí pensando que não é mais um computador, não é mais um notebook, não é mais um celular, não é mais uma tecnologia tão acessível assim para que a gente consiga fazer parte dessa realidade, fazer parte da construção desse ecossistema, e é o que eu acredito que é o mais relevante aqui. A gente precisa fazer parte da construção desse ecossistema, porque ele já está sendo construído, ele já está em construção, e tudo que a gente não deseja para essa construção é que ela seja monopolizada por uma minoria. Então, é muito importante que todos nós, que toda a população faça parte dessa construção, senão a gente tende a repetir a nossa história de concentração e de desigualdade desde o início da nossa construção do ponto de vista socioeconômico. A gente está falando
novos terrenos, de novos espaços que já existem e que já estão sendo ocupados. E eles precisam ser ocupados e precisam ser ocupados de forma igualitária. Então, o terceiro desafio que eu quero apresentar é o desafio da inclusão. Como que a gente faz para incluir todas essas pessoas, toda essa realidade dentro do metaverso? Por que a gente não está mais falando de uma inclusão dentro de uma rede social, do Instagram, do Facebook, ou se a gente tem uma conta, um perfil? A gente está falando de uma realidade em que todos vamos viver. Todos nós vamos viver nessa realidade. E aí fica a dúvida, todos nós vamos mesmo viver dentro dessa realidade? Quem vai viver dentro dessa realidade? Quem está construindo essa vida nessa realidade? Então, é um grande desafio, é uma questão que muitos já se debruçam para tentar solucionar. Isso tem tudo a ver também com com um aspecto mais simples, né? O próprio acesso à internet, mas é uma questão que eu acredito muito que todos nós, em conjunto, não só juristas, não só advogados, não só artistas e empreendedores, todos nós teremos que fazer parte dessa construção. E aí eu passo minha palavra para o Felipe. Obrigado, Tainá. Acho que ótimas considerações. E eu queria, inclusive, pegar esse seu último ponto, que você comentou que todos nós vamos viver no metaverso, ou quem que vai viver no metaverso, até para fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que esses papos são legais quando são interativos, então aqueçam aí os ombrinhos para a gente levantar a mão. Quem que tem filhos entre 7 e 14 anos, levanta a mão, por favor. Continuem com a mão levantada. Dentre vocês, quem de vocês sabe que os seus filhos já estão no metaverso? Porque se vocês não sabem, com certeza eles estão. Grande parte das crianças nessa idade hoje já tem alguma conta no Roblox, no Decentraland, Fortnite, todos esses jogos que a gente tem visto como uma realidade alternativa, grande parte dessas crianças já estão lá. E o mais interessante é que numa pesquisa recente feita com crianças e adolescentes, quando questionados se eles prefeririam comprar uma roupa para a vida real ou uma roupa para o seu avatar, a grande maioria dizia que para o seu avatar, porque essa já é a realidade que eles vivem, esse já é o mundo que eles se importam, então inevitavelmente as gerações mais novas já vão nascer em algum metaverso. A Tainá também bem comentou que a gente não sabe o que vai ser do metaverso. Hoje falar de metaverso é, no mínimo, um exercício de adivinhação. Quem diz que tem certeza o que vai ser o metaverso ou está mentindo, ou é alguém que veio lá do futuro e chegou aqui e nesse momento vai nos falar. Agora, eu tenho 4 considerações principais que acho que são desafios para o metaverso, indiferentemente de como ele seja. O metaverso não necessariamente demanda um óculos para você entrar numa realidade virtual, não necessariamente vai ser uma realidade aumentada. É claro que o sonho que acho que grande parte de nós temos é que o metaverso seja muito próximo daquele filme Ready Player One, o jogador número 1 do Steven Spielberg. Você vai lá, usa um óculos, usa um sensor no corpo, você vive numa outra realidade. Inclusive, o próprio filme é interessante, porque se você morre naquela realidade virtual, o que acontece é que você perde todo o seu dinheiro, você não está mais daí no mundo mesmo, no mundo social, você vira meio que um outcast. O que já é interessante até de a gente avaliar como é que a gente tem visto isso num passado que esse filme não é um filme de hoje, não é um filme desse ano, não é um filme tão recente. Mas sempre que eu falo de metaverso, hoje a gente está falando sobre a construção do metaverso, eu queria compartilhar um pouco com vocês do que a gente tem visto como desafios de proteção de dados e de cybersecurity, ajudando organizações, clientes que querem ou criar plataformas de metaverso, ou se inteirar no metaverso, ou participar em algum sentido dos metaversos que a gente tem hoje. Partindo da seguinte premissa: ninguém sabe o que será o metaverso, mas parece evidente que o metaverso tem 2 características centrais. Ele vai ser um ambiente virtual, um ambiente digital, e ele vai ser imersivo, pode ser ultra imersivo, hiper imersivo, mas ele será imersivo. Com essas 2 premissas, eu sempre gosto de comentar sobre os meus 4 grandes desafios do ponto de vista de proteção de dados e de cyber. E começa com o desafio da vigilância. É algo até que a Tainá mencionou um pouco. No metaverso, indiferentemente de como ele seja, tudo que a gente faz no metaverso, a todos os segundos, em todos os momentos, poderá ser acompanhado, poderá ser vigiado pelas plataformas que criarem esses metaversos. E também acho aqui que é um ponto interessante, que a gente tem visto a ideia de metaversos descentralizados, mas existem metaversos ainda centralizados. E provavelmente muitas organizações continuarão querendo ter os seus metaversos centralizados para rentabilizar isso de forma mais fácil, ainda que a gente tenha também metaversos descentralizados. Esse desafio da vigilância é super interessante, porque imagina o seguinte cenário: acho que aqui todo mundo já participou de uma reunião virtual nos últimos anos. Você está lá no Zoom, você está lá no Microsoft Teams, em qualquer um desses aplicativos, e esses aplicativos também tratam dados pessoais, mas normalmente eles tratam daqui para cima.
né? Quem que nunca fez uma reunião, de repente, de bermuda, de moletom embaixo, só se arrumou daqui para cima, fez aquele momento que você sabe que a câmera só vai pegar aquilo, aqueles dados serão tratados. No metaverso, se você decidir que o seu avatar está sem calça, a plataforma vai saber que o seu avatar está sem calça. No metaverso, se de repente tiver sensor para saber quando você está mexendo o pezinho embaixo da mesa, quando você está assim tocando em algo, quando você está meio nervoso, o metaverso também saberá isso. Então, o nível de vigilância que a gente pode ter nesses metaversos é muito maior do que a gente já tem hoje. Daí você pode até falar assim, mas Felipe, isso já acontece hoje em certa medida, com redes sociais, com uma série de aplicações. É óbvio que hoje, se você não sabe, fique sabendo, se você abrir o seu Instagram, começar a rodar o feed, no momento em que você para em algum post, o Instagram tem um check lá, ele marca, você parou nesse post aqui, provavelmente esse conteúdo te interessa. Você continua rodando, aqueles que não interessam, ele também sabe, esse conteúdo aqui não interessou. E a partir daí que ele cria um perfil seu. O Felipe gosta de carro, então toda vez que tem um post de carro, ele vai lá e para e olha o carro. Agora, quando tem um post de verdura, ele já não gosta tanto, ele passa e sai correndo. Essa parte é interessante e é óbvio que a plataforma consegue saber isso. Mas a plataforma consegue saber aquilo que você faz na plataforma em algum momento, não vai te acompanhar em todos os instantes. No metaverso, possivelmente, nós seremos acompanhados em todos os instantes. Isso é relevante até para organizações que querem fazer negócios no metaverso. Tem uma série de clientes do escritório que hoje chega e quer aproveitar um pouco a hype do metaverso e fala o seguinte, a gente queria criar uma sala da nossa empresa lá no metaverso. Colocamos um logo, recebemos alguns clientes, fazemos umas reuniões no metaverso, já estamos lá inteirados, a gente pode aproveitar isso depois para publicidade, para marketing, vai ser super legal, e realmente pode ser super legal. Agora, por esse desafio da vigilância, quem mais está ouvindo as suas conversas? Se você recebe clientes na sua sala do metaverso, você pode ficar falando sobre informações confidenciais para esses clientes? Você pode trocar documentos ali naquele metaverso? Será que não tem uma outra pessoa que você não sabe, que o seu cliente não sabe, que está te ouvindo? Esse desafio da vigilância é importante para a gente parar e pensar e avaliar, quando você quiser fazer uma iniciativa no metaverso, quem mais, de repente, tem acesso a esses dados, que talvez você não saiba, que talvez os terceiros não saibam. Esse é um primeiro desafio. O segundo desafio, que é tão relevante quanto, é um desafio de transparência. Quem aqui já ouviu falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a chamada LGPD? Levanta a mão, por favor. Aqui temos muita gente que já ouviu falar de LGPD, né? Para quem ainda não ouviu falar de LGPD, você provavelmente ouvirá falar da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E a LGPD, assim como outras leis que regulam o tratamento de dados pessoais, tem como um dos seus princípios fundamentais o princípio da transparência. É a ideia que quem trata dados pessoais precisa garantir que o titular de dados, o usuário que somos nós, saiba o que aquela plataforma, o que aquele serviço faz com os nossos dados pessoais. Que informações são coletadas, com quem que essas informações são compartilhadas, por quanto tempo você guarda essa informação. Tudo isso é um pilar central da legislação. É a ideia do princípio da transparência. Transparência no metaverso não é tão fácil. Transparência no metaverso pode ser fácil para a plataforma. Ela cria lá um aviso de privacidade, uma política de privacidade, e antes de você entrar naquela plataforma, você recebe aquele documento juridiquês, aquele legalese que ninguém quer ler, mas que lá diz exatamente o que a plataforma faz. Agora, para quem quer participar do metaverso, isso não é tão simples assim. Imagina que a gente tem um metaverso que replica as cidades realmente, assim, é como se você estivesse andando em Nova York, na Quinta Avenida, tem um monte de loja para a direita, tem um monte de loja para a esquerda. Como é que essas lojas que estão participando do metaverso fazem para garantir transparência? Porque se você começar a olhar para a loja e aparecer um aviso de privacidade, uma política para cada loja que você olha, ninguém vai querer entrar nesse metaverso. A experiência do usuário vai ser horrível, vai ser um negócio que você tem lá, a cada 2 segundos, um monte de documento para ler, um monte de documento para dar eu aceito, eu concordo, ou o que for, ninguém vai querer fazer isso. Como é que essas organizações fazem para ser transparente com os seus titulares, com os seus clientes? Porque nessas organizações que estão no metaverso, sem dúvida alguma, a plataforma tem condições de dizer quem olhou para a sua vitrine, quem parou na frente da sua loja, por quanto tempo aquela pessoa ficou olhando a sua vitrine. E provavelmente essa plataforma vai querer comercializar isso, ou vai querer vender com você, ou vai querer te falar, olha, loja A, o Felipe passou na frente da sua loja, viu aquele tênis ali, ficou tentado a entrar, até deu uma entradinha, mas saiu. Que a loja provavelmente vai querer tentar depois alcançar o Felipe. Como é que essa loja faz para cumprir com transparência? Esse é um desafio grande, esse é um desafio que a gente precisa pensar se a sua organização também quiser fazer parte do metaverso. Eu estava falando antes sobre a ideia de você ter salas de reuniões em metaversos específicos com a sua logo lá. Como é que você que criou aquela sala, como é que você tem a sala específica naquele metaverso,
avisa para as pessoas que vão participar da reunião quais dados são tratados, como que eles são compartilhados e por aí vai. Então, acho que esse é um segundo ponto central, principalmente para fins de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu sei que, em muitos momentos, a gente acha que o que está acontecendo no metaverso só está no metaverso, e o direito que se exploda, ninguém mais quer saber desse negócio. Está todo mundo pouco ligando para o que acontece no mundo real. Só que a verdade é que, ainda que a gente possa partir de uma ideia de codes law, no mundo real, law is still law, e ela continua sendo aplicável, e os reguladores provavelmente vão bater na sua porta se você estiver fazendo algo errado, e vão dar um jeito de te responsabilizar se assim o for. Então, a gente precisa ter um pouco de noção desses desafios. Um terceiro desafio, e acelerando um pouco aqui para não tomar muito tempo, é um desafio de tratamento de dado pessoal sensível. Para quem ainda não conhece um pouco a lei, a gente tem vários dados que, pela lei, são considerados dados pessoais sensíveis, como é a biometria. Então, a sua retina, a sua íris, a sua digital, como você se movimenta, qual que é o tamanho da sua mão, como que você anda, tudo isso é dado pessoal sensível. Se o metaverso realmente demandar o uso de gadgets, então um óculos de realidade virtual, quem aqui tem aquele óculos de realidade virtual da Meta? Levanta a mão. Temos algumas pessoas que têm. Dessas pessoas, quem que já foi lá ver a política de privacidade do óculos de realidade da Meta? Ninguém, uma pessoa lá. Então, quem leu o aviso de privacidade provavelmente sabe que aquele óculos, o Quest 2, ele tem os sensores de mão, e os sensores de mão captam como você se movimenta, está lá no aviso de privacidade deles, qual que é o tamanho aproximado da sua mão, quais que são os gestos que você faz. Isso, em tese, podem ser considerados dados pessoais sensíveis, e tratar dado pessoal sensível demanda cuidados adicionais. Então, se o metaverso efetivamente demandar que você utilize gadgets, ou você quer produzir gadgets para participar do metaverso, para, de repente, ter ali um meio de partida no metaverso, também é importante que você pare para avaliar se você vai tratar dado pessoal sensível e como é que você faz isso sem violar a legislação. E um quarto e último desafio, e esse vai ser super rápido, segurança da informação. Você pode falar, Felipe, segurança da informação já é fundamental hoje. Mas no metaverso mais ainda. A gente está falando de um mundo digital, de uma realidade eminentemente digital que vai coletar um número massivo de dados. Como a Tainá bem comentou, muito mais do que, de repente, hoje as plataformas que existem coletam. Isso quer dizer que segurança da informação tem que ser um ponto crítico se você quiser fazer negócios no metaverso. A partir do momento que você falou, quero criar uma sala de reunião no metaverso, vou escolher uma plataforma, a própria escolha da plataforma tem que ser pensada. Não dá para você chegar assim, não, vou pegar qualquer plataforma aqui. Será que essa plataforma tem condição de guardar essas informações, de proteger essas informações? O que ela faz para fins de segurança da informação? E segurança da informação é um ponto crítico que, de repente, vocês estão ouvindo e podem até estar concordando. Realmente é muito importante, mas uma pesquisa rápida aqui. Quem utiliza a mesma senha para mais de 2 serviços diferentes, levanta a mão, por favor. A mesma senha que você tem para um e-mail, você usa para outro, você usa para o WhatsApp. Mesmo o pessoal que trabalha com LGPD ali que eu conheço, também usa a mesma senha para mais de uma coisa. Então, vejam como é curioso. Se você utiliza a mesma senha que você tem para o trabalho e a sua senha pessoal, você está colocando a sua organização em risco. Quando acontece um incidente de segurança, um ataque cibernético, um ataque de ransomware, pode ser que isso tenha partido da nossa conduta, de você basicamente utilizar aquela mesma senha para tudo. Não precisa ser nenhum mastermind do crime para descobrir a sua senha. Hoje, grande parte das nossas senhas já vazaram em algum serviço em algum momento. Tem vários vazamentos grandes, públicos, que estão lá à disposição. Basta você pegar a senha que vazou lá, de repente ver, o Felipe Palhares usa essa senha aqui nesse serviço, vamos tentar em todos os outros. Isso é simples, isso não é algo que eu preciso ser um hacker do mal, aquela pessoa que fica lá escondida e que é super avançada. Isso é um negócio trivial. Então, segurança da informação para fins de metaverso é fundamental. Se você quer criar plataformas, se você quer participar do metaverso, você tem que parar para pensar em segurança da informação. Muito bom, Felipe. E eu costurando, estava escutando todo o conteúdo que vocês estão compartilhando conosco e estou fazendo um link numa coisa que me parece essencial, que não é só essencial hoje, sempre foi essencial, mas porque a gente acaba distraído pela questão da sobrevivência, pela questão do dia a dia, que é, como tu citou, o autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave tanto para a nossa vida em sociedade, obviamente, mas para esse novo momento que nós estamos entrando, ele é fundamental, porque a gente, por ter uma certa civilidade, talvez não ande como um animal anda na floresta que sabe que qualquer momento pode ser presa.
né? Mas nós, por exemplo, hoje também podemos ser presa dos algoritmos, das grandes corporações, e nós estamos aqui falando sobre essa grande possibilidade de descentralização e de relações que a gente pode desenvolver, mas nada disso vai acontecer sem um processo de educação e sem um processo de autoconhecimento, né? Aquilo porque a gente, ao não desenvolver o autoconhecimento, a gente acaba reforçando a nossa parte mecânica, máquina, e, portanto, sendo, assim, uma engrenagem de um sistema do qual nós não estamos inteirados, mas que está nos afetando totalmente, de alguma maneira, drenando a nossa existência para isso, né? Então, como tu estava citando, assim, então, através dos meus hábitos, vão me vender coisas, ou a minha segurança daquilo que eu gostaria que fosse do meu íntimo, das minhas relações, pode ser usado contra mim, porque há um interesse sobre isso. Então, isso também nos transporta para uma necessidade que, para além das questões tecnológicas, para a nossa questão social, do dia a dia, porque a gente vive tempos distintos na humanidade. Nós estamos conversando, como tu disse, coisas que talvez sejam para daqui a 60 anos, mas, no entanto, nós estamos vindo para cá e tem pessoas que estão dormindo aqui do outro lado, né? Tem uma pessoa que está carregando, ainda está vivendo na Idade Média, está puxando a sua sobrevivência com um cavalo, né? Então, todos esses tempos da humanidade, eles estão coexistindo no mesmo instante, né? Então, ter consciência disso, assim, parece que é um caminho fundamental, inclusive para a nossa sobrevivência enquanto espécie, porque também na nossa imaginação, nós, né, o cérebro se identifica com o corpo, mas ele também pode se identificar com uma máquina, né? Eu estava assistindo alguma palestra, um rapaz que falou assim, que já está pensando em código, né? Então, a forma de pensar dele já tem uma lógica totalmente diferente de outras pessoas. Então, tudo isso vai trazer consequências, mas o fato de nós estarmos conscientes disso nos permite que nós possamos analisar e saber de que forma eu quero me expor nessa realidade, né? Então, eu acho que essa é a minha consideração final. Se vocês querem agregar algo nesse sentido aí. A gente falou muito aí, né, cada um, né, em sua área, mas deu para perceber que o metaverso, né, que a gente ouve falar, era um conceito já, era algo que já conhecia, né? E veio para o mainstream, na minha visão, né, pessoal? E veio para o mainstream o metaverso como se fosse, como a gente falou, algo novo, né? E que não é. É porque a gente não tinha realmente, assim, ao meu ver, né, um novo nome para dar para o que é um novo canal de comunicação nessa nova internet. Então, na minha visão, é um espaço, como a gente falou, para coexistir, co-criar, que a gente tem que ter responsabilidade, não só no caso da inclusão, né? Mas no caso também de analisar as relações para ver de forma que a gente possa criar esse universo de forma democrática e justa, né? Com todos os participantes. Quando a gente fala de ser justo e democrático, a gente não está falando só de ideologia política, né? A gente está falando também de todas essas questões, inclusive dos dados, né? De ser justo com o usuário, você não tomar dados além do que deveria, né? Só manter a privacidade, que eu acho que os erros que a gente cometeu no passado, com certeza, cometeremos erros nessa nova fase, mas não devemos cometer os mesmos, né? Então, eu acho que a gente precisa entender que é sobre pessoas. Então, o metaverso vai trazer muita coisa que a gente não sabe ainda para que lado vai, qual caminho vai, mas a gente consegue ver também, você consegue criar um espaço onde as marcas podem coexistir, as pessoas podem trabalhar, talvez, sem se expor tanto, né? Afinal, hoje, quando você está de casa e faz uma reunião no Zoom, você pode estar num dia péssimo, enfim, e você tem que abrir sua cara, né? As meninas passam maquiagem, algumas querem estar sempre bonita, né? E isso, de certa forma, a gente se adaptou a isso. Mas eu não sei, na nossa visão, se é justo, né? O que utilizar essas máscaras hoje em dia. Então, nesse novo universo, a gente pode criar, co-criar, construir o que a gente quiser e também pode ser o que a gente quiser, né? Então, eu queria deixar isso como minhas considerações finais aí. O Fernando, você já falou, né? Quem quiser puxar aí, pode.
Eu acho que também na mesma entoada da fala de vocês, o mundo da pedagogia gourmetizou essa ideia da gente olhar para os conhecimentos que não estão relacionados às ideias mais técnicas de soft skills. Então, hoje, absolutamente nenhuma organização consegue prescindir dessas habilidades, dessas competências, as competências de inteligência emocional, competência de relacionamento interpessoal, de exercício de empatia para desenvolvimento de liderança. Como o Fernando e o Douglas bem disseram, a gente não está falando de uma estrutura tecnológica que prescinde do trabalho humano, que prescinde da presença humana. A gente está falando de uma estrutura construída por pessoas, para pessoas, e que, de forma que eu incentivo muito que todas as pessoas, que o máximo de pessoas possíveis possam participar dessa construção. E eu entendo que para que a gente participe dessa construção da forma mais contributiva possível, esse caminho do desenvolvimento disso que a pedagogia chama de soft skills, de todas essas habilidades que complementam todo o nosso conhecimento técnico, conhecimento jurídico, artístico, tecnológico, vai se tornar essencial para que a gente construa um ambiente, uma dimensão que em alguma medida seja uma versão 2.0, uma versão menos problemática e furada, menos descompassada do que o que a gente vê na realidade histórica que a gente construiu até aqui. Eu vejo o metaverso como uma oportunidade de construção para essa economia, para essa sociedade, para essa cultura. E nós temos todas as ferramentas possíveis, sobretudo ferramentas de conhecimento, acesso a conhecimento, para que a gente construa toda essa realidade da forma mais robusta e melhor, e dentro de todas as capacidades que nós, como humanos, podemos construir. Então, essa é a mensagem final e passo minha palavra ao Felipe. Vamos lá, acho que como consideração final, eu gosto muito de frases, quem me acompanha em rede social sabe disso. Tem uma frase do Isaac Newton que acho que é fundamental para esse momento, que diz o seguinte: o que nós sabemos é uma gota, o que desconhecemos é um oceano. E o metaverso é isso hoje, né? A gente conhece talvez uma gota do começo do processo, o que hoje a gente vê como metaverso. Mas essa é uma construção coletiva, uma construção que depende de nós e que a partir de agora vai ser efetivamente mais intensificada. A partir de agora, de repente, a gente vai parar para olhar quais são os problemas que a gente já vê desde já, seja na realidade social, sejam aspectos jurídicos, para começar a construir isso de uma forma que fique melhor, que pare em pé, por assim se dizer, que não tenha, de repente, tantos problemas como a gente já tem hoje em outras plataformas, em outros aplicativos, por aí vai. E daí para também finalizar, até porque a gente está com pouco tempo aqui, acho que é fundamental que a gente converse. Então, que isso seja, né, que esse painel seja, na verdade, um convite para o diálogo, um convite para que você que está aqui participando, que tem interesse em metaverso, venha conversar não só com a gente, mas entre vocês, que a gente consiga abrir um diálogo de fato. Porque a gente precisa conversar. E eu, como advogado, falo muito isso para cliente, tá? Porque cliente normalmente vem falar com o advogado quando já deu merda. Quando aconteceu algum negócio, pô, eu vi isso aqui, achei que ia ser uma bela ideia, me joguei e agora que a bomba explodiu, socorro, advogado, pelo amor de Deus, me ajuda, me salva. E prevenir é sempre melhor do que remediar. Meu pai já falava, né? Canja de galinha e cautela não fazem mal a ninguém. Então, se a gente tem esse espaço, que possa ser um espaço para a gente conversar, né, nos procurem depois, que a gente consiga manter esse diálogo, que a gente consiga conversar uns com os outros para criar um metaverso melhor e para partir desde o início de um ponto que tenha menos problemas. Problemas, obviamente, existirão. É claro que a gente vai encontrar ao longo do caminho, de repente a gente vai repetir erros do passado, de repente a gente vai, basicamente, cometer erros novos, mas que a gente consiga aprender com isso. Obrigado de novo pela oportunidade, devolvo aí a bola e aí estamos todos nós à disposição, com certeza, para conversar depois. Então, quero agradecer a presença de todos, né? E é justamente essa a nossa intenção aqui, através do Blockchain Rio Festival, criar esse ambiente de debate, de reflexão, né? E eu acho que essa oportunidade que a gente tem,
todos que estamos aqui, né, temos uma condição especial que é a de parar para pensar, né, porque a maioria de nós agora está tentando sobreviver, está tentando, né, pelo menos existir. Então surge entre nós uma responsabilidade de nós estarmos cientes disso e ser também, dentro do nosso núcleo, seja de convivência do trabalho, seja de convivência familiar, um ponto de reflexão sobre a vida também, né, sobre as nossas relações, para que eu acho que a síntese disso que eu fico bem feliz assim, porque eu não sabia exatamente como que nós íamos conduzir isso, mas realmente o que eu senti de todas essas visões, nós temos uma coisa em comum, que é assim, o protagonismo é humano. E o protagonismo humano depende de cada um de nós. Um outro humano não pode ser responsável. Por isso, cada um tem que ocupar esse espaço. Então, agradeço a atenção de todos e que a gente possa ampliar ainda, durante esse último dia do festival, todos esses diálogos e ir construindo uma rede para que a gente possa transformar todas essas possibilidades humanas em algo que tenha um bem social para nós e para todo o nosso ecossistema. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal.